Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje nós estamos aqui para falarmos do episódio 9 de O Verão que Mudou Minha Vida. Antes, eu só queria pedir pra você se inscrever aí embaixo. Nós chegamos aos 120 mil inscritos, mas agora a meta é 130 mil. É sempre, né? Mire nas estrelas, já diziam. Então, se você tá chegando por agora, já mande vídeo para seus amiguinhos, suas amiguinhas. E vamos lutar por esses 130 mil inscritos aí. Porque semanalmente eu me estressando aqui com comentários de gente Team Jeremiah que aí a gente cega. Tá difícil, tá? É difícil, tá? Vocês não estão entendendo. E outra coisa, tem agora um recurso aqui no YouTube que é pra você dar um hype no vídeo. E isso ajuda a entregar pra mais gente. É de graça. Você só clica aí no botão de hypear o vídeo. E me ajuda muito. Então, se tipo, gente, um quinto das pessoas que assistiram o vídeo deram um hype no vídeo, me ajuda muito, vocês não têm ideia. Enfim, aí vocês me perguntam, nossa, Belly, mas você tava usando as cores aí de acordo com a série, né? O vermelho, o azul, o cinza. O que aconteceu com você tá de preto? Eu estou de preto porque eu estou de luto pelo tempo que eu perdi assistindo esse episódio. Que ódio, meu Deus. Simplesmente o 9º episódio da última temporada da série é o episódio filler. Pra quem não sabe o que é filler, é um episódio que não acrescenta quase nada à trama original, né? O episódio filler é do universo dos animes, né? Que são episódios que eles são ali meio que pra encher linguiça, entendeu? São tramas paralelas. E foi basicamente o que aconteceu nesse episódio, né? Porque a gente passou metade do episódio vendo a Belly correndo atrás de uma mochila, eu não aguentava mais. Tipo, por que a gente ia querer ver isso, né? E aí, ela... Tudo bem, ela deu um chute lá no cara, isso foi uma boa cena, mas talvez a única boa cena do episódio inteiro. E aí, além dela ter passado metade... Não, e outra coisa, né? A bicha vai pra Paris. Adorei que ela perdeu o negócio lá do que ela tinha, que é tipo uma bolsa, né? Porque ela tem que aprender que as coisas não estão sempre disponíveis pra ela na hora que ela quer voltar atrás, entendeu? Não é todo mundo trouxa que nem o Conrad que tá lá sempre esperando ela. Eu não posso falar muito porque eu me identifico com o Conrad, mas assim... Entendeu? Foi bom que ela perdeu, porque ela aprende que as coisas não é só no tempo dela que as coisas acontecem. Mas enfim, mas daí a bicha me vai pra Paris sem ter onde ficar, né? Ela não tinha dinheiro pra comprar a passagem de volta, né? A mãe dela se disponibilizou a comprar a passagem de volta. Só que daí a gente chega num momento que a gente fica sabendo, em determinada altura do episódio, que ela comprou essa passagem de volta. Só que daí ela desiste de voltar, ou seja, ela torrou esse dinheiro da mãe. Ela vai conseguir esse reembolso? Porque a gente sabe como que a companhia aérea funciona, né? Tipo... A Belly tá achando o quê da vida dela, né? Gente, eu me estressei muito com a Belly nesse episódio, mas eu me estressei muito com outros personagens também, com quase todos. Eu só não me estressei com o Conrad. E ainda eu quase me estressei com o Conrad, porque ele é muito bonzinho. Ele tem que parar de ser tão bonzinho assim. Mas enfim, vejamos, né? Temos também o Jeremiah de ressaca, o episódio inteiro, né? Basicamente ele deitando e levantando da cama, deitando e levantando da cama. E antes de eu falar aí da questão da conversa do Conrad com o pai dele e do embate aí dos dois também que nós tivemos, vamos falar de um dos principais focos do episódio, porque além da Belly perder a mochila dela, o foco foi Taylor e Steven, né? Eu gosto muito dos dois, né? Fico feliz que eles estejam nesse momento de reatar e tal. Foi basicamente um episódio pra eles, né? Só que, cara, eu esperei muito tempo pelo Steven descobrir que o Jeremiah traiu a Belly. E ao invés dele surtar, ele simplesmente transformou num negócio sobre ele. Que porra de texto é esse? Como assim? Tipo... Ele soube, ele ficou indignado, ele falou, como assim eu tô enxugando as lágrimas dele aqui o dia inteiro e ele traiu a minha irmã? E daí eu pensei, pronto, é agora, ele vai lá dar uma porrada no Jeremiah, o meu momento chegou. E ele virou pra Taylor e falou assim, e eles querem nos julgar? Steven Conklin, o que fizeram com você? Enfim, eu fico feliz que eles tenham reatado, tipo, eu gosto deles, acho eles um casal fofo, gosto quando eles têm um diálogo, né, porque como eu já falei muitas vezes, o mais importante desta série seria o diálogo, né, se todo mundo conversasse, tudo estaria tudo bem, né? Se as pessoas expressassem as coisas que elas precisam, né? Se elas dialogassem, se elas conversassem, nada teria... Quer dizer, daí não ia ter série, né? Porque basicamente a ausência de diálogo que ocasionou essa série. Mas enfim, fico feliz que eles estejam reatando, eu gosto deles, acho eles fofos juntos e tudo mais. Só que eu esperei muito uma reação do Steven e essa reação não aconteceu. E isso nos leva ao fato de que, bom, o Conrad, ele descobriu, né, que a Belly e o Jeremiah não iam se casar, ele voltou pra Cousins. Olha, quantas passagens o Conrad já perdeu só nessa temporada, né? Fica aí a dúvida, porque foram algumas. E aí ele voltou, né, pra Cousins e tal. E ele queria, tipo, ajudar o Jeremiah, né? Ele queria levar coisas pro Jeremiah e tal. E assim, o timing dele não foi muito bom, né? A gente tem que concordar aqui que o Conrad... Eu não sei exatamente o que o Conrad estava esperando, né? Que o Jeremiah fosse receber ele de braços abertos e falar assim, ai, meu irmãozinho, muito querido, eu te amo. Lógico que isso não ia acontecer, né? Então, tipo, o timing do Conrad não foi muito bom. Ainda bem que a Taylor conversou ali com ele e tal.
Mas, enfim, né, ele mesmo assim se preocupava com o Jeremiah e tal, e falou, né, pra levar o Gatorade, né, o Gatorade vermelho, que é o único que cura a ressaca do Jeremiah, não sei o que, ele se preocupa com o irmão dele, apesar de tudo. Só que, pra mim, um dos momentos-chave desse episódio, que se isso não fizer abrir os olhos da Teen Jeremiah, simplesmente não tem salvação, entendeu? A gente tem um caso sério, crônico, de questões cerebrais. Mas, assim, o Jeremiah, ele virou pro Courage e falou assim: ela não me escolheu, mas ela também não te escolheu. Cara, pra mim, isso deixa muito, muito claríssimo que pra ele sempre foi essa competição. Sempre foi assim, ela não me escolheu, mas ela também não te escolheu. Então, tipo, eu tô por cima. Cara, o jeito que ele falou pro Courage, assim, ela tá em Paris. Eu tô feliz de ser quem vai te contar isso. Ela não vai voltar. Tipo, gente, o desdém na voz dele falando isso, só mostrando o quanto ele queria sair por cima do cônjuge desde o começo. Sempre foi sobre isso, sempre foi sobre ele sair por cima do cônjuge com amigos, com a família, com a Belly, com tudo. E aí, antes dessa cena, né, a gente tinha tido um diálogo entre o Jeremiah e a Belly, e ele falando assim, a gente pode voltar a ser o que era, não sei o que. A Belly, tipo, desesperada, assim, tipo, não, sabe? Então, isso mostra o quanto ele continuava ali tentando trazer ela pra essa situação, pra esse relacionamento, pra essa coisa que ele sabia desde o início que o irmão dele gostava da Belly. Tipo, desde o início, o Conrad falou pro Jeremiah assim, cara, me dói muito não poder falar pra ela que eu amo ela e tudo mais. E ele falava essas coisas. E aí, mesmo assim, o Jeremiah foi lá e ficou com a Belly, mesmo sabendo que o irmão dele amava ela. E aí me vem criatura falar assim, é porque o Jeremiah, assim, que é um verdadeiro irmão. Olha, se pra você o Jeremiah é um verdadeiro irmão, eu não quero saber o que é um inimigo pra você, entendeu? Meus pesos nesses seus irmãos são assim. Porque, olha, difícil, complicado, né? Ter um irmão que nem o Jeremiah. Aí, pra ele, tudo sempre foi sobre competir com o Conrad, né? Desde o começo. E nós temos, depois do diálogo do Jeremiah com a Belly, né, que ela deixa claro que ela vai ficar lá, porque ela precisa se reencontrar, né, porque ela tinha perdido completamente o brilho enquanto ela tava com o Jeremiah. Inclusive, a gente descobriu que o Jeremiah falou que ele que interrompeu o casamento, né, mais uma vez pra mostrar como ele estava saindo por cima, né. Vocês acham que o Courage ia falar que ele interrompeu o casamento? Claro que não. Ele ia falar que a Belly interrompeu o casamento porque, cara, ele não se importa com isso, entendeu? Ele não quer estar por cima dos outros, né? Temos cenas ali de diálogo entre a Laurel e o Adam também. Mas, depois dessa conversa da Belly com o Jeremiah e também desse diálogo ali, né, do Conrad com o Jeremiah também, nós temos um diálogo entre o Conrad e o Adam, que é uma conversa relativamente importante, talvez seja uma das mais importantes do episódio, assim, que basicamente eles conversam sobre o fato de que o Conrad, ele fala pro pai, finalmente, né, que ele... Tipo, que ele amava a Belly, né? E o pai dele, assim, quem? Não sei o que, tipo, gente, o Adam, pelo amor de Deus, né? Eu odeio ele, mas ele é um personagem muito engraçado, infelizmente. Enfim, ele finalmente conta pro pai, né, que ele ama a Belly e tal. E aí o Adam também, ele fala assim, olha, quando você perdeu sua mãe, eu queria estar ali por você. E aí o Conrad fala, cara, mas você tornava tudo pior. E aí o Adam falou, exatamente. Então eu sabia que tinha gente que te amava, né, que cuidava por você e que estaria ali por você. E isso vai acontecer para o Jeremiah também. É um bom método de paternidade? Não sei, né, podemos questionar. Mas faz até sentido o que ele disse ali, né? Ele quis dizer, tipo, cara, dá um tempo aí pro Jeremiah que ele vai se recuperar com o tempo. E não é o momento de você estar ali. Até porque assim, né, gente? Querendo ou não, o Conrad, ele afirma várias vezes que ele acabou com tudo e ele não está errado, né? Tipo, se ele não tivesse falado pra Belly que ele ama a Belly, muito provavelmente a Belly teria casado com o Jeremiah de qualquer maneira, né? Só que o que levou o Conrad a parar de entubar? Porque assim... outra coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? O Conrad entubou esse sentimento o tempo inteiro pela Belly, porque assim, no começo ele se afastou porque ele não queria fazer mal pra ela, então ele entubou esse negócio, né? Falando, não posso falar pra ela que eu amo ela, porque eu tenho que ficar na minha aqui e tal, quero deixar ela ser feliz. Aí, ele viu que ela com o Jeremiah estava feliz, então ele pensou assim, cara, eu vou deixar ela ser feliz com meu irmão, vou fazer meu irmão feliz, vou deixar ela ser feliz, vou, né, me abster dessa situação, né, que eu poderia muito bem ir atrás dela, mas não vou deixar eles serem felizes. Beleza, isso foi o que o Conrad pensou, né? Só que aí, quando ele descobriu que o Jeremiah havia traído a Belly, que ele surtou.
entendeu? Com motivos, eu diria, né? Porque ele surtou quando ele percebeu que, cara, ele achava que a única coisa que o Jeremiah era capaz de fazer era fazer a Belly feliz, e ele descobriu que o Jeremiah não era capaz de ser fiel a Belly, né? Foi aí que ele surtou e resolveu, né, se declarar pra Belly ali naquela cena da praia que a gente teve aí 2 episódios atrás. Mas, enfim. Então, esse episódio foi basicamente um filler, onde a gente teve a Belly correndo por Paris inteira atrás de uma mochila, inclusive trouxa, né? Ai, gente, a Belly foi muito burra nesse episódio, cara. Eu fiquei muito estressada com ela, meu Deus do céu. Tá, aí a gente teve a Belly correndo atrás da mochila, o Jeremiah de ressaca, ou a reconciliação, né, de Taylor e Steven, que talvez seja uma das melhores coisas do episódio, só que eu fiquei emputecida que o Steven nem reagiu direito, que a irmã dele levou um chifre do Jeremiah, em vez dele ir lá meter a porrada no Jeremiah, não, ele fez um negócio sobre ele. Isso me estressou um pouco, mas ok. E aí a gente teve nesse diálogo do Adam com o Conrad também, e o Conrad, né, finalmente embarcando rumo a Califórnia novamente, né? O som de How Did It End, de Taylor Swift. A gente teve também You're on Your Own, que eu amo essa música. Enfim, né? Inclusive, acho que talvez a melhor coisa do episódio foi que tocou Franz Ferdinand, né? Que é Take Me Out, assim. Talvez essa tenha sido a melhor coisa do episódio. Mas eu fiquei indignada que o 9º episódio foi um filler, entendeu? Eu tô com medo que o rolê das cartas seja tipo um cliffhanger do próximo episódio, e daí a gente vai ter um episódio de Belly Conrad. Aí eu vou ter um colapso. Entendeu? O rolê das cartas tinha que acontecer no começo do próximo episódio, entendeu? Porque daí a gente tem aí um tempinho pra gente ter os dois juntos. Eu tô com medo do desenrolar desses próximos episódios, de verdade, assim. Eu tô achando que vai ficar muito corrido. E não precisava ser corrido, porque não precisava ter esse episódio filler, entendeu? Tipo, talvez a trama que poderia ter se desenrolado desse episódio seria Taylor e Steven, assim. Ok. Só que o resto, gente, não precisava ter durado o episódio inteiro, entendeu? A Belly podia ter ido atrás da mala ali por uns minutos e aí encontrado e conhecido os amigos ali, não sei o quê. E aí é isso, entendeu? Aí nesse episódio, no final, a gente já podia ter um desenvolvimento ali das cartas de repente. Sabe? Como que eles vão fazer isso? Vai ficar muito corrido, velho. Ai, olha, eu já tô estressada, entendeu? E como eu falei, eu estou de luto pelo meu tempo perdido assistindo esse episódio, porque esse episódio não serviu pra nada. Esse episódio não serviu pra nada. Reações que eu queria que tivessem sido reagidas não foram. O Jeremiah ficar esfregando as coisas na cara do Conrad me deu um estresse também, que, meu Deus do céu, eu já tava irritada com a Belly indo atrás daquela mochila, e aí ele falando as coisas pro Conrad só pra machucar ele, só pra esfregar sal na ferida ali, sabe? E ele falando assim... ela não me escolheu, mas ela não me escolheu também. Tipo, pra mostrar que ele venceu, entre aspas, né? Assim, na cabeça dele ele saiu por cima. Porque ele sabia também, né? Porque a Belly ligou pra ele, então ele falou, não, então ela ligou pra mim, pra você não. Esse foi o discurso dele naquela cena ali. Então, tipo, e ele batia de propósito só pra machucar o Conrad, sabendo que o Conrad se absteve por anos da vida dele de viver um amor com a Belly só pra deixar o Jeremiah ali feliz. E ainda o Conrad se culpa, tá? De um rolê que, na real... Olha, assim, eu não vou dizer que ele é 100% isento de culpa, porque ele podia ter falado, né? Como eu falei, o diálogo dessa série resolveria tudo, né? Se ele tivesse falado desde o começo que amava ela. Mas, enfim. Só que assim, gente... Cara, eu nunca vou superar o Jeremiah beijando a Belly em cima do carro, entendeu? Num momento não apropriado, entendeu? Com o Conrad chegando lá e vendo. Ai, olha... Ai, essa série me dá estresse. O verão que arruinou minha vida, entendeu? É isso. Enfim, nossa, esse vídeo até vai ficar mais curto que os outros, mas é porque eu tô irritada, gente. E não aconteceu nada, né? Eu vou comentar o que aqui? Vou comentar sobre ela perseguindo a mala dela no metrô. Aliás, os franceses devem estar putos, né? Tudo que é coisa que americano bota na França, eles botam a França como negativo. Ai, meu Deus do céu, sério. Enfim, né? Ai, senhor. Meia hora de França, roubaram a mochila da Belly. Mas, ok. Não, e o melhor foi ela tirando o vestido da mochila. Falando, esse vestido é seu? Tipo, por que ela levou o vestido, né, do casamento pra lá? Mas tudo bem. Enfim. A Laura tem tanta paciência com ela, né? E daí, os amigos franceses ali da Belly falaram assim, ai, porque se você não causou um pouco de causa, não lembro exatamente a palavra que eles usaram, né, mas foi algo tipo, se você não causou um pouco nos seus 20s, né, nos seus 20 anos, assim, na sua faixa de 10 a 30, você não viveu. Gente, eu não devo ter vivido, entendeu? Porque eu nunca faria nenhum tipo de coisa que a Belly fez com as pessoas ao redor dela, entendeu? Então, enfim... Que estresse. Mas é isso, gente. Não esqueçam de deixar o hype aí no vídeo, deixar o like, comentar, se inscrever. Enfim, vocês ajudam muito a fazer o meu trabalho crescer fazendo isso. E eu tô me divertindo muito cobrindo aqui a temporada com vocês, apesar dos meus estresses semanais. E é isso aí. Um beijo pra vocês. Até a próxima.